que tivesse alunos em sala de aula para poder testar a solução, até porque o edital ele exigia lá um número de, no mínimo, 100 mil registros de frequência durante um período de 20 dias para poder validar a solução da empresa classificada. Então, nós só conseguimos fazer essa validação no final de 2021. Tá? Então, chegou lá a partir, acredito eu, do mês de setembro, outubro. Então, quando chegou em dezembro, a gente já tinha ali uma avaliação da primeira empresa classificada, não atendeu aos requisitos do edital, e aí a gente foi chamando a segunda, a terceira, e aí este ano, no início deste ano, foi chamado, acho que o quinto colocado, foi feito novamente um processo de validação, e a empresa teve a solução validada. Tá? Então, essa solução já está contratada pela Celepar e agora a gente entra num processo de implantação. Tá? Nos núcleos, pelo menos uma pessoa do núcleo, eu não sei se são as pessoas exatamente que estão aqui na web, mas nós temos pelo menos uma pessoa do núcleo que participou do projeto piloto, tá? Dos testes. Então, essa pessoa sabe exatamente como é que funciona. É um processo bem simples de se fazer, mas como todo processo que vai causar mudança na maneira como o professor está acostumado a fazer o registro da frequência dele, isso acaba gerando algum desconforto, alguma reclamação, enfim. Então, a gente vai ter que estar muito próximo das escolas nesse momento de implantação. Tá? Então, por isso dessa nossa conversa de hoje. O objetivo, a partir da conversa de hoje, é que a gente inicie a implantação já a partir da próxima semana, já a partir de segunda-feira. Tá? Vamos implantar em todas as escolas simultaneamente? Não. Foram elencadas para se implantar a solução de reconhecimento facial 423 escolas em 2022 e o restante no ano que vem. Quais são essas 422 escolas que iremos implantar neste ano? São todas as escolas que participaram do projeto piloto, são 83 escolas, as escolas cívico-militares e as escolas de ensino em tempo integral. Tá? Então, pegando esses três grupos, algumas do piloto já já são escolas de tempo integral ou escolas cívico-militares, mas pegando esses três grupos, a gente tem aí um total de 422 escolas. Tá? Então, a ideia é implantar esse ano nessas 422 escolas. Vamos começar com as 422 na primeira semana? Não, senão a gente não tem perna para orientar as escolas. Então, qual que é a orientação? Vamos começar implantando nas escolas que participaram do projeto piloto na primeira semana, tá? Que seria aí a partir do dia 10, e na semana a partir do dia 7, do dia 17, a gente expande para as outras escolas do núcleo que estão dentro desses critérios que eu falei. Ou são escolas de cívico-militares, ou são escolas de tempo integral, tá? Mas a gente vai começar a partir de segunda-feira com as escolas que participaram do piloto, porque o diretor já sabe do que se trata, já tem alguém na escola que conhece o processo, sabe cadastrar os alunos, sabe orientar os professores com relação a baixar o aplicativo e fazer o registro da frequência na sala de aula. Tá? Então, essa é a ideia. Então, onde entra o papel dessas equipes dos núcleos nessa implantação? A primeira ação a ser feita é o cadastro dos alunos. Tá? O cadastro dos alunos ele é feito por meio de um aplicativo de cadastro biométrico desenvolvido pela Celepar. Esse aplicativo ele está acessível para qualquer pessoa da escola. O diretor tem acesso, a pedagoga tem acesso, o pessoal do administrativo tem acesso, só os terceirizados que não. O próprio professor tem acesso. Tá? Para que ele serve? Para cadastrar os alunos, ou seja, fazer o cadastro biométrico facial dos alunos. Como que ele funciona? Eu me logo no aplicativo como diretor, como exemplo, vai aparecer para mim ali a lista de turmas da escola. Então, comecei lá pelo sexto ano A. Vou até o sexto ano A, tem a listinha dos alunos. Via de regra, eu posso chamar esses alunos ou para uma sala que tem uma iluminação adequada, ou dependendo da escola, se o corredor tiver uma iluminação adequada, eu posso chamar a primeira fila, coloco eles ali numa parede que tem um fundo claro e vou tirando as fotos. Tiro a foto do primeiro aluno, são 3 fotos, uma foto de frente, uma foto de perfil esquerdo e uma foto do perfil direito. Salvo, vou para o próximo aluno, lá vai levar mais ou menos aí em torno de 30 minutos para tirar a foto de uma turma de 30 alunos.
mais ou menos esse o tempo que a gente gastou nas escolas que fizemos os testes. Tá? Então, o diretor é que organiza isso. Ele mesmo pode fazer esse trabalho, nós tivemos casos de escola que o próprio diretor fez. Ele pode designar alguém da secretaria, alguém do administrativo, ou mesmo pedagogos e pedagogas da escola, ou, se for o caso, ele pode contar com algum professor que se disponha a fazer isso. Tá? A diferença é que o professor da escola só tem acesso às turmas que ele dá aula. Se for o diretor, o pedagogo, alguém do administrativo, tem acesso a todas as turmas. Então, pode cadastrar aluno de qualquer turma. Tá? Então, o primeiro passo para que a solução funcione é esse cadastro. Tá? Inclusive, depois dessa foto de cadastro, ela vai ser aquela foto utilizada lá na carteirinha do aluno, no aplicativo dele. Até um tempo atrás, o próprio aluno tirava a foto, mandava para a escola validava e ficava disponível na carteirinha dele. Aí os alunos tiravam foto de qualquer coisa e mandavam lá para a escola validar. Então, agora a gente vai usar a foto que vai ser tirada por alguém da escola, tá? É uma coisa que a gente vai trabalhar aí na sequência. Então, o primeiro passo é verificar com o diretor da escola quem é que ele vai designar para fazer esse trabalho de cadastro dos alunos. Essa pessoa vai baixar o aplicativo, a gente vai fornecer o tutorial desse aplicativo para vocês, e vai se organizar no sentido de ir cadastrando todos os alunos da turma. A primeira coisa que a escola vai falar é assim, mas a gente já cadastrou no piloto. Sim, a gente cadastrou no piloto, mas era piloto, não tinha contrato, fizemos com uma empresa, fizemos com a outra, né? Essas empresas, depois que terminam esses processos piloto, por uma questão aí da lei de proteção de dados, elas são obrigadas a pagar todos esses registros, elas não ficam com isso. Tá? Então agora, como a gente tem um contrato assinado, a gente entra no processo de implantação, a gente tem que fazer esse cadastro novamente, que daí fica em definitivo na base de dados da Celepar e também lá na base de dados dessa empresa contratada. Tá? Então essa é a primeira tarefa. Tá? Quem é que vai fazer isso? Não é vocês que vai fazer isso, quem tem que fazer isso é alguém da escola. O trabalho de vocês é conversar com o diretor, explicar para o diretor, para que ele dê início, né, a esse processo de cadastro e ele defina quem é que vai poder fazer esse trabalho. Problemas técnicos que ocorrerem, aí a recomendação é recorra à equipe da CRTE ou recorra àquela pessoa que participou do piloto e que sabe como é que funciona esse processo. Em alguns núcleos, quem participou do piloto foi alguém da CRTE. Outros núcleos não, porque a CRTE estava lá sobrecarregada, com várias atividades, o chefe de núcleo acabou indicando alguém da equipe de avaliação, alguém da equipe de frequência, ou alguém de outra equipe que naquele momento pudesse atender esse projeto. Tá? Então tem que identificar quem do núcleo foi que participou do piloto e que sabe exatamente como é que funciona esse cadastro. Só numa eventualidade, se a escola tiver com muita dificuldade nesse cadastro, aí sim é interessante se organizar, ir na escola num determinado momento, acompanhar, ver o que eles estão fazendo, e a gente vai estar aqui para dar o suporte para vocês. Ok? Diga, Eurivaldo. Cláudio, até o Celco ali, ele coloca se tem o link do aplicativo, né, para pôr ali. O que eu acho interessante, Cláudio, é que se disparar um e-mail da CRTE para as escolas com o link já do aplicativo ali e depois o pessoal fazer o reforço, mas que disparasse o e-mail do CRTE. Não sei se é dessa forma que você pensou, do cadastro, né? No caso aí do link do aplicativo para o cadastro. O aplicativo de cadastro, se vocês forem na loja da Google e digitar lá Biometria Paraná, deixa eu só fazer o teste aqui só um pouquinho. Mas é que assim, né, Cláudio, se você dispara um e-mail com o link ali, Facilita. não gera aquela desculpa, né, que não encontrou, que não achou, né, você já direciona. Sem dúvida. Podemos dar essa orientação também. Vou pegar aqui que eu já coloco no grupo. Coloca Biometria Paraná ou Escola Paraná, ele já cai direto na loja da Google lá, nesse aplicativo que eu estou colocando o link aqui no chat, tá? Ali o link do aplicativo de cadastro. Um pouquinho aí. Porque às vezes a gente vai falando sem ilustrar, fica meio que... Aqui está Escola Paraná Biometria. Isso, o nome do aplicativo é Escola Paraná Biometria, mas se você colocar Biometria Paraná lá no Google, ele também aparece, tá?
Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar rapidinho as telas desse aplicativo e acho que fica claro para todo mundo do que a gente está falando, tá? Então, o link está ali no chat. E o aplicativo, na realidade, é isso aqui. Ele tem essa carinha aqui, tá? A primeira tela ali é a Escola Paraná Biometria. Clica no botão entrar. Ele vai pedir ali o... Aqui está explicando o que é o aplicativo, né? Então pode ver, ó, ele roda em celulares aí dos mais antigos ali, com a versão 5.0 do Android. Esse aplicativo ele está disponível só para Android, tá? Ele não tem disponível para iOS. Tá? Então alguém da escola com um celular Android é que vai conseguir fazer esse cadastro dos alunos. Então a gente tem o login, o cadastro, e aí depois o processo de como é que funciona para baixar o aplicativo. Esse tutorial eu vou estar mandando para vocês, tá? Então, se colocar precisamente lá na loja Escola Paraná Biometria é mais fácil. Ou se colocar Biometria Paraná, ele também vai aparecer. A partir do momento que instalou o aplicativo, a tela de login é essa aqui. É o mesmo login que as pessoas usam para se logar no RHCED, no próprio RCO. Então, falar do RCO acho que acaba sendo mais simples, né? Porque a maior parte das pessoas ali, dos professores, do próprio diretor, está acostumado a acessar. Então, é o CPF e a senha que ele tem cadastrado lá na central de segurança, ele vai conseguir fazer login nesse aplicativo. Nós aqui, não adianta a gente fazer login, baixar, porque a gente não está vinculado com nenhuma escola, tá? Todos os nossos sistemas, via de regra, para você não ter que ficar dando acesso manual, ele é feito com base no perfil do teu suprimento. Então, quais são os perfis que tem acesso? Perfil diretor auxiliar, perfil pedagogo, perfil administrativo da escola, secretário da escola e os professores que estão vinculados com essas escolas, tá? Quando ele se logar, basicamente vai aparecer aqui o nome da escola, tá aqui, ó. Vai aparecer quantos alunos a escola tem e qual o percentual de alunos que já foram cadastrados. Tá? Então, quando o diretor abrir pela primeira vez, vai aparecer aqui zerado, né? 0% de alunos cadastrados. Clicando na escola, então aqui eu estou com uma escola de teste, quando clica na escola, a próxima telinha vai mostrar as turmas da escola. Quando eu escolho a primeira turma que eu vou cadastrar, a próxima tela vai mostrar os alunos. Quando eu clico no maisinho aqui ao lado do aluno, ele já abre a tela para eu tirar a foto. Eu vou estar aqui no aluno, né, tem o nome fictício aqui, aí eu tenho os dados do aluno, CGM, data de nascimento, e aqui para eu tirar a foto frontal, a foto do lado direito e a foto do lado esquerdo. À medida que você vai tirando a foto e vai enviando, a ferramenta vai responder para você se está ok com a foto ou não. Se não tiver ok, ela vai retornar dizendo que precisa tirar outra foto. Cadastro dos alunos para fazer reconhecimento facial. Oi? Tranquilo aí? Eu acho que o Joaberson, Cláudio, está com a mão levantada ali, quer fazer uma pergunta. Joaberson. Na verdade, boa tarde a todos. Só reforçando ali, você falou do CRTE disparar com o link do aplicativo. Esse tutorial nós vamos ter que mandar para a escola, nós técnicos, né? Sim, então, sim, porque é a escola que vai fazer o cadastro, né? Entendo. Então, Joaberson, no e-mail que for o link, já vai o tutorial, sabe? Eu digo assim, o disparar já é essa comunicação, já do como fazer, né, Cláudio? Isso. E o link, sabe, o pessoal do CRTE já dispara. Tá? Perfeito, nós só reforçamos para eles, né? Isso, não, depois a gente, no finalzinho, a gente vai dar uma reforçada, né, Cláudio, o que vai caber a cada um. Isso, a gente faz esses combinados no final. Tá? Mas esse processo de cadastro é isso, vai baixar o aplicativo, vai se logar com a senha do RCO, primeira tela aparece a escola, segunda tela aparece a lista de turmas, entrou na turma, aparece a lista de alunos, clico no aluno, então aqui eu estou na lista de alunos, clico no aluno, a próxima tela ele já vai habilitar para eu tirar as 3 fotos do aluno e enviar. Quando eu vou enviando, ele já vai dizendo aqui para mim, ó, cadastros incluídos, quantos alunos eu já cadastrei, e quais são esses alunos que eu já cadastrei, e os que ainda não foram cadastrados, e a listinha dos não cadastrados. Aí a escola vai fazer isso para cada uma das turmas, tá? Vai cadastrar aluno por aluno, de cada uma dessas turmas. Aqui, assim, ó, percebam que aqui ele fala foto frontal, foto do lado direito, foto do lado esquerdo. Essas fotos do lado direito e do lado esquerdo não é uma foto que eu não consigo enxergar o olho do aluno. É uma inclinação aí, não chega nem a 45% da inclinação do rosto do aluno. O aluno precisa ainda estar olhando para a câmera do celular.
Tá? Então, uma leve inclinação para o lado direito, tira foto, uma leve inclinação para o lado esquerdo, tira foto. Tá? Qual que é a regrinha? O aluno precisa continuar olhando, né, mesmo estando com o rosto um pouco inclinado, ele precisa continuar a estar olhando ali para a câmera. Tá? Então, não é algo assim que ele tem que virar totalmente para 90 graus para o lado direito, 90 graus para o lado esquerdo, de maneira que eu não consiga visualizar o olho do aluno. Tá? Aí depois essas dicas também a gente pode estar compartilhando com vocês, tá? Então, basicamente, o cadastro é isso. Eu tenho que fazer isso aluno por aluno, de todos os alunos da escola. No piloto, nós fizemos somente de alguns alunos, de algumas turmas. Dia de regra ali, a escola podia escolher 2 turmas, 4 turmas, mais ou menos essa quantidade de turmas que as escolas participaram do piloto. Agora não, tem que fazer de todas as turmas da escola para que todos os professores tenham a possibilidade de fazer depois o uso da frequência por reconhecimento facial. Tranquilo? Aqui ele vai ter o link para baixar o aplicativo, esse tutorial vai para vocês também. Essa é a primeira tarefa que a gente vai ter que fazer, tá? Fazer esse comunicado para as escolas, orientar com relação a esse processo de cadastro, enviar esse tutorial e pedir para que a escola procure fazer esse cadastro, iniciando aí a partir de segunda-feira, com previsão de fazer esse cadastro até a semana que vem de todos os alunos da turma. Diga, Rejane. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ver quem que colocou aqui. Celso Araújo colocou uma pergunta aqui, que ela vem ao encontro não é de uma preocupação, mas é de algo que a gente precisa trabalhar muito além do técnico dessa proposta, sabe? Por exemplo, nós temos um piloto acontecendo, né? Conforme o Cláudio acabou de dizer, vocês bem sabem que eram alguns alunos dessas 83 escolas. Vejam, agora a gente avança para todos os alunos dessas 83 escolas e, na sequência, para as demais tempo integral e CCM, no qual a gente combina em 423, eu acho que é isso, né? Então, assim, chefes, queridos chefes, se estiverem aqui, coordenadores pedagógicos, assistentes técnicos, estou vendo aqui de frente comigo a Kézia, estou vendo a Gisele, enfim, e tanta gente que eu sei que está aí, que vai além do trabalho fantástico que os técnicos e o time do CRTE já têm feito, e também os nossos técnicos, o presente na escola, né, Orivaldo? Pessoal, a gente já sabe, a gente tem acompanhado, o Cláudio tem feito um feedback muito bacana, e nós criamos um grupo de trabalho agora na secretaria. Inclusive, não vamos usar o termo resistência, mas assim, alguns professores que de repente não querem, não sentem-se à vontade, ou ainda acham que talvez não é hora, não querem, isso não é só professor, alguns gestores, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esta ação, ela não vai poder ser somente, sabe, Joberson? Isso foi o que o Joberson também acabou de colocar. Simplesmente nós replicarmos o manual. Entendem, assistentes, coordenadores e chefes que aqui estão? Agora já é hora de nós levarmos essa conversa com outro tom, falar da importância, do que significa isso já perante a questão de registro de frequência no estado todo, não é? De um passo muito grande que a gente vai dar, que o Cláudio muito bem sabe enfatizar, quando a gente fala da otimização, gente, de tempo e tudo mais, que será no futuro, logo próximo, do registro, de como registrar de forma sempre mais assertiva e rápida essa frequência, enfim. Então, vejam quantas coisas a gente já tem que começar a abordar, além de só replicar o manual. Você não concorda comigo, Joberson? Não é? E é por isso, gente, que na segunda de manhã, nós temos uma reunião rotineira com os chefes de núcleo. Por isso que segunda de manhã, o pessoal da TI, né, o Gustavo como diretor, provavelmente o Cláudio, mais alguns do time, nós também, a gente já vai reforçar essa fala também com os chefes, né? Agora é hora de um passo muito grande, além do primeiro passo dado, que é já entrar com a história do convencimento, da intencionalidade, da importância dessa ação, que é o reconhecimento facial, tá? Então, o que a gente pede desde já de você, gente? Esse olhar para além do técnico, esse olhar para além de simplesmente dizer, pessoal, o manual está aqui, nós temos que cadastrar os alunos. E eu acho que isso é um trabalho de SED,
querendo algo ainda melhor em relação à frequência, o registro da frequência dos nossos estudantes. Então, por isso, todos nós temos que ter isso no radar, tá bem? E os chefes, a gente vai envolvê-los bastante nesse sentido. Meu nome é Rejane, talvez alguns não me conheçam, eu integro a diretoria da DPGE e atualmente eu estou na chefia, ou estou de chefe no departamento da gestão escolar, e a gente está bem alinhado, vamos ficar numa linha de frente bacana aí com o Cláudio, o time do Cláudio. Temos também, gente, o time da Thelma, tá? Que é a de normatização escolar, e já adianto para vocês, que terá, num primeiro momento, agora as primeiras horas deve sair, uma instrução, inclusive, falando deste passo que a gente está dando aí, e na sequência, quando nós formos ainda fazendo os ajustes para avançar para todas as demais, que vai culminar em 400 e poucas, já uma resolução, tá? Então, nós estamos, assim, amarrando vários segmentos para que seja tranquilo lá na escola, para que vocês tenham o respaldo necessário também para defender a importância. Obrigada, Cláudia. Deixa eu só fazer um comentário. Com relação à instrução, ela já está sendo escrita e acredito que mais tardar segunda-feira já esteja pronta para... Ela vai tramitar, né, para a parceria de todos e logo já estará pronta. Mais tardar segunda-feira. Norivaldo. O Adalto ergueu a mão, pode falar? Eu acho que o Adalto levantou a mão, Cláudio. O Orivaldo também, Orivaldo. Não, na verdade eu só queria ali complementar o que a Rê colocou bem. Na verdade, Rê, todo mundo trabalhando aí na questão da implantação, né? Nós também temos o nosso grupo aqui, como a Regiane bem colocou para vocês, mas assim, Rê, não que só jogar realmente, mas assim, só a gente definir, por exemplo, quem vai passar, quem vai disparar o e-mail. Aí o reforço da importância, tudo bem, todo mundo na mesma, mas a gente definir assim o que cada um vai fazer, mas todo mundo a mesma língua da importância. Perfeito. Tá? Só nesse sentido que eu quis dizer, e eu entendi que o Joaberson também, acho que veio nesse sentido assim, tá bom? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Orivaldo. Boa tarde, boa tarde, pessoal, todo mundo. Eu vi no chat ali também que semana que vem a gente precisa lembrar que nós temos 2 dias letivos, que é apenas segunda e terça. E eu ainda perco um dia porque hoje é feriado em Paranaguá, eu não consigo nem comunicar as nossas escolas para elas se prepararem hoje, né? Então, eu sou bastante adepto ao tal do combinado com um prazo responsável. Então, eu não consigo colocar um prazo para lá na segunda-feira com eles, para terça-feira está tudo pronto, principalmente em escolas que são de grande porte. Será que a gente poderia repensar isso? Adalto, assim, claro que se você tem só 2 dias vai ficar bem complicado comunicar, e as escolas dão conta de fazer esse cadastro aí em uma semana, tá? Então, na verdade, a rede toda tem 2 dias letivos praticamente. É isso, Orivaldo e Regiane? Não tinha essa informação. Isso, Cláudio, isso, porque assim, ó, na quarta é feriado. Sim. Quinta é estudo e planejamento. E sexta é recesso do Dia dos Professores. Isso. Tá. Então vamos rever esse prazo aí. A gente pode iniciar essa orientação aí na segunda-feira, dia 10, mas aí a gente precisa dar aí pelo menos mais uma semana para as escolas se organizarem com cadastro, tá? Não consegue se fazer num dia, principalmente escolas grandes. Aí a escola vai levar pelo menos uma semana, e ainda assim vai ficar aluno para trás, porque tem aquele aluno que está com problema de saúde, não apareceu a semana inteira, enfim, vai ter essas situações que vão aparecer. Assim, é importante pontuar que quando eu faço o cadastro de uma turma, eu já posso, na aula seguinte, já iniciar o uso da frequência por reconhecimento facial. Eu não preciso esperar cadastrar todas as turmas da escola, tá? A turma que tiver cadastrada, o professor já pode iniciar o teste da solução. O que a gente pode fazer, ao invés de fechar esse prazo, que seria ali até o dia 14, estender, então, esse prazo aí de cadastro até o dia 21, mas não deixar para fazer o uso da solução do professor a partir do dia 21. A gente já inicia a partir do dia 10, nas turmas em que o diretor conseguir fazer o cadastro, dia 10, dia 11, enfim, nas turmas em que o diretor conseguir fazer o cadastro, que os professores já possam iniciar o uso da solução por reconhecimento facial.
E aí, claro, a gente deixa para fazer um acompanhamento, uma cobrança maior na semana lá do dia 17, onde a gente vai ter um volume maior de alunos sendo cadastrados, ok? Aí eu acho que fica mais tranquilo. É na hora de comunicar para as escolas, a gente está como prazo final, então, para terminar o cadastro de todos os alunos até o dia 21 do 10. Cláudio, veja lá o que a Roberta colocou. Até o dia 21, somente as escolas piloto, ou seja, eu entendi, será que ela está falando se é só as das 83? Não, é isso, já podemos, assim, ó, você pode na segunda-feira conversar só com as escolas do piloto, até para você ficar mais fácil essa conversa, e já na semana seguinte conversa com todas as outras, senão a gente vai atrasar muito o projeto. Perfeito. Tá? É porque começar com as escolas, só com a escola piloto do núcleo, até para você pedir para o diretor da escola usar a solução, ele te dá um reporte, ver se está funcionando ok, se ele entendeu, aí esse próprio diretor pode servir de referência para você na hora de auxiliar as outras escolas. Então, fazendo funcionar tudo ok em uma, aí eu starto nas outras na semana seguinte. Então, qual a escola para se procurar? Ok? Fazer um repasse do pessoal da matrícula. Tá. Bom, então essa é a parte do cadastro, tá? Que vai envolver diretamente o diretor da escola, que vai ficar responsável por organizar isso. Diga. Cláudio, me permite fazer uma pergunta técnica, até para mim poder entender? Você mencionou que quando a gente conclui, né, a questão do cadastro de uma turma, a gente já pode começar a fazer a frequência através dela, e eu acredito que esses dados vão migrar para o RCO, até aí tudo bem. Mas eu queria entender o seguinte: caso eu tenha um estudante com atestado que vai durar uma semana, é possível fazer o reconhecimento e há alguma forma de fazer a frequência para esse estudante de forma manual? Existe concomitantemente os dois processos de fazer pelo aplicativo e também depois fazer no RCO ou não? Sim, tem as duas coisas, tá? Que é a parte que a gente vai entrar agora, que é a parte do aplicativo do professor, que daí vai ficar claro essa tua pergunta, tá? Com relação a cadastro, tranquilo? Tá? Para cadastro, gente, não dá para usar o Educatron, porque é um aplicativo embarcado em Android. Eu preciso baixar num celular Android, só dessa forma que eu vou conseguir usar o aplicativo. Pode ser que posteriormente a gente tenha essa possibilidade, depois eu vou falar sobre isso. Mas no momento, para eu cadastrar os alunos, obrigatoriamente eu tenho que ter um celular Android para baixar o aplicativo. Pode ser o celular do diretor, da pedagoga, do funcionário administrativo. Nas escolas que nós fizemos os testes foram feitos dessa forma. Tá? É bem tranquilo, não precisa ser um super celular. Vocês viram ali que é a versão do Android, hoje a gente já está acho que acima da versão 11, do Android lá de 2014, celular comprado lá em 2014, ainda assim é possível fazer o uso desse aplicativo. Tá? Então não é um super celular. Diga-se algo. O Cláudio, é o seguinte, na primeira etapa, né, eu participei das duas etapas. Na primeira etapa pegaram 4 escolas aqui, né? E na segunda só 2 escolas. Só que aí foram escolas diferentes. Vai usar 6 escolas agora nessa parte ou não? Você define. Se você quer trabalhar só com 2 escolas a partir de segunda, para testar o cadastro, ver se está tudo ok, para depois divulgar para as outras, você pode definir isso. Tá? O que a gente precisa é que vocês trabalhem com as escolas do piloto. Eu não vou trabalhar com todas as 4, porque como teve 2 etapas e alguns núcleos fizeram isso, né? Trabalharam com algumas na primeira e outras na segunda, e talvez 6 escolas ao mesmo tempo para iniciar e orientar, e principalmente no começo, que até a gente tem dúvida de como é que funciona, fica um pouco complicado. Você pode dizer, não, vou trabalhar só com 2 e depois na semana seguinte eu envolvo as outras, sem problema. Vai ter sim a lista de escolas, depois eu posso compartilhar essa lista com vocês, que são as escolas que, se o professor fizer o download do aplicativo e instalar, vai ter a opção do reconhecimento facial. As escolas que não fazem parte dessa lista, se o professor baixar o aplicativo, que é o mesmo aplicativo que ele já usa hoje do Escola Paraná, não tem lá o botãozinho da função do reconhecimento facial. Então depois eu compartilho sim a lista de escola para facilitar a vida de vocês. Tá? Bom, ok, então essa parte de cadastro. Feito o cadastro,
Eu não preciso esperar cadastrar todas as turmas, não preciso esperar o outro dia. Se eu cadastrei o 6º ano A na primeira aula, o professor da segunda aula já pode fazer o uso da frequência por reconhecimento facial, tá? Como é que vai funcionar a frequência aí por meio do reconhecimento facial? Ela só funciona no aplicativo, ela não funciona no RCO Web nesse momento, tá? Então veja, aquele professor que está acostumado a usar o RCO Web, ele vai ter que usar o RCO aplicativo, ele vai ter que baixar o aplicativo no celular dele, tá? Depois eu vou passar certinho ali qual que é a versão do aplicativo do que tem a função do reconhecimento facial e que está subindo a versão atualizada dele hoje na loja, deve estar disponível aí amanhã, para que segunda-feira eles possam estar fazendo o download dessa versão aí do aplicativo. Versão correta, deixa eu já colocar aqui. Aí eu já coloco o link e também a versão. Só um minutinho que já acho. Cláudio, enquanto você acha aí, a Leila havia levantado a mão, acho que ela pode falar, né? Pode perguntar. Aí vai adiantando. Leila. Tá, obrigada. A situação é a seguinte, eu lembro que nos testes passados, se o professor ele tinha feito a chamada na versão web, na primeira aula, vamos supor, na segunda aula ele fosse fazer com reconhecimento facial, não dava certo, travava. Foi arrumado essa situação? É assim, ó, isso não é uma questão, vamos dizer assim, a palavra não seria arrumar, vamos dizer assim, tá? Tem uma questão do RCO que quando você faz o registro na web, para não haver substituição de dados, o da web tem a preferência, tá? E daí por isso que você não consegue mais fazer a partir do aplicativo. Mas como eu acabei de dizer, para o reconhecimento facial, obrigatoriamente vai ter que fazer uso do aplicativo, não mais versão web, tá? É claro que agora, nesse primeiro momento, como a gente vai entrar num período de adaptação do próprio professor, de baixar o aplicativo, de testar o aplicativo, ver como é que funciona, nós não vamos travar nada, tá? Eu não posso fazer isso agora de início, senão vocês vão ficar loucos aí na pronta e a gente aqui também. Então vai ficar aberto no começo para o professor fazer lançamento tanto no RCO Web quanto no RCO aplicativo. Mas vai chegar um momento que a gente vai bloquear nessas escolas o acesso via web. Ou seja, ele só vai conseguir fazer o registro da frequência se for no RCO aplicativo, justamente para não ter esses problemas. E o que a gente tinha antes era assim, por que ele travava ali no aplicativo? Esse aplicativo, quando ele foi desenvolvido para permitir o registro da frequência de modo offline, tá? A gente tinha uma série de problemas, não tinha Wi-Fi na sala de aula, então, assim, esse aplicativo ele foi desenvolvido para atender a possibilidade de fazer registro na frequência de sala de aula no modo offline, ou seja, partindo do pressuposto que na sala dos professores eu tenho uma rede Wi-Fi, o professor se loga lá no aplicativo, baixa as turmas, vai para a sala, mesmo que na sala não tenha a chamada, eu consigo fazer o registro. Aí depois, quando eu volto para a sala e tenho lá a conexão, eu consigo transmitir. Então, justamente para não acontecer, vamos dizer que o professor ele fez essa chamada e nem passou pela sala dos professores, nem passou por um local que tinha conexão, foi direto e foi para casa, tá? E aí ele fez um registro lá no RCO Web, para não sobrepor, então por isso que foi feito dessa forma. Essa versão do aplicativo agora, ela não vai mais trabalhar no modo offline, ela também vai ser online. Por que ela vai ser online? Porque não faz sentido, eu não tenho como fazer reconhecimento facial se não estiver conectado no celular. Porque quando eu tiro foto dos alunos, eu mando essa foto para o servidor web, e esse servidor web que me retorna quem são os alunos que estavam ali naquela foto. Então eu só consigo fazer se tiver conexão.
Tá? Então, por esse motivo, aí essa questão aí da preferência, ela vai deixar de existir, tá? E tanto faz você fazer na web ou fazer ali no aplicativo. Mas, via de regra, os professores dessas escolas, eles vão ter que passar a usar o aplicativo e não mais a versão web. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que bloquear isso, porque senão, óbvio, né? O professor vai continuar usando aquilo que ele está habituado a usar. Diga, Jefferson. Cláudio, ou a própria Rê, se puder nos ajudar, assim, em nossas escolas tem muitos docentes que eles possuem não o Android, mas o iPhone. Então, assim, como você acabou de explicar, vai ter um momento que vai ser obrigado a fazer pelo só o aplicativo, vai vir alguma orientação de como que a gente vai lidar com isso posteriormente, Região? Assim, ó, veja, o aplicativo de cadastro, que é o Escola Paraná Biometria, esse só tem versão para Android. Esse é para uma ou duas pessoas da escola usar para cadastrar os alunos. O aplicativo de chamada, que é o dos professores, esse tem tanto para Android quanto para iOS. Ok? Perfeito. Isso tá resolvido. Tá. Então, depois que fez o cadastro, o próximo passo, então, é esse aplicativo. Eu coloquei ali o link, mas é o mesmo aplicativo que os professores possuem, que eles já usam para fazer o registro da frequência, que é a Escola Paraná Professor. A única diferença é que, segunda-feira, esse aplicativo vai ser atualizado para quem já tem instalado, para quem não tem, vai ter que instalar. Tá? Daí, quando ele instalar, ele vai passar a usar essa versão, vai baixar a versão que tem essa versão, que tem essa funcionalidade aí do reconhecimento facial. No piloto, esse aplicativo ele estava com uma versão beta, aí tinha que ir lá na loja dizer que queria fazer parte de um programa de teste, toda uma dor de cabeça para quem não está acostumado a fazer isso. Agora não é mais versão beta, vai ser o aplicativo que vai estar na versão de produção da loja. Basta clicar no link e vai baixar a versão correta. Tá? Quem já tem instalado, ele vai atualizar automaticamente. Quem não tem instalado, ele vai ter que instalar. Se acontecer de não atualizar automaticamente, a orientação é a de sempre. Desinstala o aplicativo, instala novamente e confere se está com a versão correta, que é a versão que subiu hoje para a loja. Eu parei de procurar aqui, mas eu já coloco aqui no chat ali para vocês saberem qual que é a versão correta. Mais fácil por aqui. É a versão, essa aqui, 1.20. Coloquei aqui no chat qual que é a versão que está indo para a loja hoje, tá? Isso é bem importante, tá? Porque senão alguém está gritando lá na ponta, diz que não tem a função, não está funcionando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar qual é a versão do aplicativo que você está usando, tá? Para a gente ter certeza que ele está com a versão correta, não é a versão que ele baixou uma semana atrás e não atualizou, tá? Então é isso. Cláudio. Diga. Então, assim, por exemplo, as versões atualizadas vai diminuir aqueles problemas de certificado de segurança, se o professor atualizar o aplicativo, isso? Via de regra, o aplicativo ele não tem muito problema com o certificado de segurança, tá? Isso dá muito com aplicação web. Para aplicativo, via de regra, a gente não tem esse tipo de problema. A não ser, a gente tem geralmente quando ele está acessando o RCO Web. Então as redes das escolas também terão que... não, aí é uma questão, vocês devem estar falando da questão do Wi-Fi, né, do certificado lá do fio de conteúdo. O aplicativo não vai influenciar em nada nisso. Se está dando problema, vai continuar dando problema e tem que ser resolvido lá com o pessoal de infraestrutura, que é o pessoal da CRTE, junto com a equipe do Paulo ali. Beleza. Tá? Bom, eu vou compartilhar a tela então, para que vocês deem uma olhadinha no aplicativo do professor, tá? Como é que ele funciona. Então essa é a tela ali do aplicativo Escola Paraná Professores, que é o aplicativo que o professor já está habituado a usar, não é um aplicativo novo. A única diferença é que ele tem aí agora a função do reconhecimento facial. Então vai entrar na loja da Google, vai pesquisar lá Escola Paraná Professores, confere a versão, baixa e instala. Se já tem instalado, é só atualizar, via de regra eles acabam atualizando automaticamente, tá?
Feita a instalação do aplicativo, o professor também já está habituado a fazer o login. É o mesmo login que ele usa no RCO, é o mesmo, geralmente é o CPF e a senha que ele usa ali da central de segurança. Tá? Feito o login, esse aplicativo, aqui tem uma mudança que é assim: se o professor tiver conexão, essas aulas vão ser baixadas automaticamente, ele não precisa clicar para baixar. A não ser que ele não tenha conexão e ele queira forçar esse download das aulas, tem o botão ali, mas via de regra as aulas vão baixar automaticamente. Quando ele clica na turma, na versão atual, que está na loja aí até hoje, vamos dizer assim, não tem essa função aqui. Não tem aqui, ó, chamada com reconhecimento facial. Só tem a opção chamada manual. Para as escolas que não vão fazer parte do piloto, dessa implantação dessas 422 escolas, só vai aparecer aqui o chamada manual. Para as 422 escolas, quando um professor baixar esse aplicativo, já aparece o botão aqui chamada com reconhecimento facial, mesmo que a escola não tenha feito cadastro dos alunos ainda. Não vai funcionar porque não foi feito cadastro, mas o botão já aparece ali, tá? Aí quando ele clica aqui, ele tem a opção, se for aula germinada, ele marca que quer fazer a frequência das duas aulas, clica no botão do chamada por reconhecimento facial. O que vai abrir? Vai abrir uma tela que vai mostrar para ele, vai pedir para ele habilitar a câmera e vai mostrar um gabarito com 4 quadrantes, de maneira que ele vai ter que dividir a sala em 4 quadros. Essa é uma recomendação, uma orientação que depende muito do layout da sala e do tamanho da turma. Se for uma turma pequena que eu consiga numa única foto enquadrar todos os alunos, eu posso tirar só uma foto e enviar. Se for uma turma grande, que eu não consigo enquadrar todos os alunos numa única foto, eu tenho que tirar uma foto do lado esquerdo, uma foto do quadrante esquerdo fundo, depois esquerdo frente e depois lado direito frente, lado direito fundos. De maneira que eu consiga nessas 4 fotos enquadrar todos os alunos, mando para o processamento, ele vai me dizer quantos alunos ele reconheceu e já aparece a listinha aqui indicando os alunos que estão presentes e os que estão com falta. Os que estão com falta, esse professor pode conferir, ver se realmente esses alunos não estão na sala. Se estiver na sala, ele pode marcar a presença manual para esses 2 alunos. Tá? Então, vejam, mesmo usando a solução do reconhecimento facial, o professor consegue fazer ajuste. Mesmo nesse aluno aqui, que a solução foi lá e disse que estava presente, se por qualquer motivo houver um erro, ele também consegue editar aqui e marcar falta para esse aluno. Ok? Então, é essa forma aqui que o professor vai fazer para usar aqui o aplicativo do reconhecimento facial. Ainda, mesmo nessas escolas que o professor vai ter que usar a solução por reconhecimento facial, se porventura começar a dar problema e ele não conseguir fazer a foto dos alunos por qualquer motivo, existe um botão ali para ele poder fazer a chamada manual. Ele também vai conseguir fazer a chamada manual nesse momento. A gente não vai travar essas possibilidades até a gente calibrar bem a solução e, claro, a ideia não é impedir que o professor faça a chamada. Tá? Então, esses ajustes ainda vão ser feitos, né, ao longo da implantação dessa solução. Mas, no momento, o professor da escola que vai estar implantado o reconhecimento facial, ele também vai ter a possibilidade de fazer a chamada manual. A diferença é que, obrigatoriamente, esse botão não vai estar aqui, ele vai estar na próxima tela. Ou seja, ele vai ter que entrar na tela do reconhecimento facial, fazer a tentativa por reconhecimento facial, e aí, caso não funcione, ele vai ter à disposição o botão da chamada manual, que não vai estar aqui nessa tela, vai estar na próxima tela. Tá? Para a escola que não tem reconhecimento facial, o botão da chamada manual vai estar aqui direto, na primeira tela. Para a escola que tem o reconhecimento facial, esse botão da chamada manual vai estar na próxima tela, para que ele consiga também ter a opção de chamada aí da forma tradicional, como ele já está habituado. Tá? Então, basicamente, essas telinhas que ele percorre, e aí tem o botão ali, né, do finalizar chamada. Tá? Inclusive, assim, mesmo que eu tenha tirado foto, marcado lá, que eu queria fazer chamada nas 2 aulas, e eu sei que tem um aluno que saiu antes, se eu quiser dar falta para aquele aluno na segunda aula, eu consigo editar sem problema nenhum, que é esse exemplo que está mostrando aqui. Clicou em finalizar chamada, essa chamada vai para o RCO, vai contabilizar para todos os relatórios do presente na escola, como vocês já estão acostumados, tá? Então, eu estou fazendo chamada e já salvando direto no RCO. Então, não é uma chamada que depois eu tenho que entrar no RCO e fazer qualquer coisa, tá? Ela já vai estar direto lá no RCO. Aí, se o professor fizer a chamada no aplicativo e depois for lá no RCO para conferir, precisar editar. Nesse primeiro momento, ele vai conseguir fazer isso sem problema nenhum. Ele pode fazer a chamada no aplicativo, se ele entrar no RCO, a chamada vai estar lá, e se ele precisar editar lá no RCO, ele também vai poder fazer esse registro lá no RCO,
sem problema nenhum. A gente não vai travar nada agora nesse momento inicial aí de implantação, ok? Esse envio da aula, então na versão que a gente estava trabalhando, o envio da aula era manual, agora o envio da aula é automático desde que tenha conexão, tá? Quando que ele não vai enviar a aula automaticamente? Se o professor registrou só a frequência, ele vai ficar esperando registrar o conteúdo. Se passou da meia-noite e ele não registrou o conteúdo e nem enviou a frequência, ele envia automaticamente. Agora, se ele, no momento da aula, ele registrou tanto a frequência quanto o conteúdo, ele manda automaticamente, nem vai ficar perguntando, tá? Ele já salva direto lá no banco de dados do RCO, sem que o professor precise ficar clicando em nenhum botão, ok? Então, basicamente, esse é o aplicativo que o professor vai usar, e aqui tem a questão de que tem que permitir tanto o uso de dados quanto o uso da câmera durante o uso do aplicativo. Então, se não fizer isso, não vai funcionar. Ele tem que, na hora que instala, na hora que vai usar pela primeira vez, tem que dar, né, nem que seja aqui durante o uso do app, e dar um permitir aqui para que o aplicativo consiga acessar os dispositivos ali de câmera do celular. E aqui também, nesse tutorial, no final, aqui tem o link com aquele mesmo link que eu coloquei ali no chat para facilitar o download do aplicativo. Então, esses 2 tutoriais a gente vai estar compartilhando com vocês, para que vocês enviem para as escolas, para que as escolas possam estar iniciando aí esse processo aí da chamada por reconhecimento facial. Ok, até aqui? Rivaldo, Rejane, daí tem mais algumas coisinhas para falar na sequência. Cláudio, tranquilo. Acho que o pessoal aí também, quem já tinha questão, já levantou a mão, acho que está tudo tranquilo. E outra coisa, né, pessoal, tem coisas que a gente só se depara e vê que tem dúvidas nesse sentido à medida que a gente vai fazendo a ação acontecer, né? E aí, pessoal, o contato com o canal de comunicação vai ser muito aberto e muito ágil, tá? Uma coisa é certa, vocês não estarão sozinhos para implementar tudo isso. A gente vai ter um canal de comunicação muito próximo e afinadinho com vocês, principalmente o time do Cláudio aí que está fazendo um trabalho show nesse sentido. Boas férias. Tá. Veja, bem Cláudio, me desculpe, eu vou te interromper de novo, mas eu quero entender, porque eu sei que pedagogicamente vão ter perguntas, tá? Então, assim, ó, quando você mostrou aquela tela ali, então o professor acabou de fazer o reconhecimento facial, tinha aquele botão de enviar, correto? Uhum. Se eu abrir enquanto pedagoga o RCO, a chamada já estará lá ou não? Só estará lá se ele inserir o conteúdo. Só para me entender aquela última parte que você falou da migração dos dados, que ela vai migrar à meia-noite, independente, ou seja, seria migrar no sentido de sumir aquele campo para inserção do conteúdo no aplicativo e ele poder lançar o conteúdo só no RCO? É nesse sentido? Assim, ó, imagine que eu estou lá na sala de aula e fiz o registro da frequência dos alunos, tá? Essa frequência ela só vai subir ali para o RCO se eu fizer ao mesmo tempo a chamada e o conteúdo. Se eu não fizer o conteúdo, ele vai ficar esperando. Se deu meia-noite e ele não registrou o conteúdo, ele manda automaticamente. Se nesse período que eu não enviei, nem foi enviado automaticamente, você constar no RCO, não vai aparecer para você lá. Perfeito, Cláudia, é isso que eu queria entender. Porque, de repente, não vai aparecer lá. Isso, por um motivo, o pedagogo, no final da manhã, por exemplo, abre no RCO e vai ver que a frequência não está lá. Mas não necessariamente é porque o professor não tenha feito. É porque ele não fez os 2 processos. Ou fez só um, porque ele vai registrar conteúdo só depois mesmo, e não clicou no enviar. Perfeito. E tem alguma forma do pedagogo conseguir acompanhar se essa frequência foi feita ou não no aplicativo, uma vez que eles não estará no RCO? Enquanto ele não enviar, não, porque fica salvo local, fica no celular dele. Tá? Veja, assim, o que é importante? É claro que os professores vão reclamar, vão colocar N empecilhos, porque a gente vai mexer na forma como eles estão habituados a fazer o registro da frequência hoje. Tá? Como que eles estão habituados a fazer o registro da frequência hoje? Vai no RCO Web, principalmente agora que foi publicada uma versão com layout novo do RCO, e entra na listinha da turma, já está ali todos os alunos com presença, você marca a falta para quem não está na sala de aula. Vão reclamar. Essa frequência, inicialmente agora, ela vai levar menos tempo do que a chamada tradicional? Não vai. Tá? Muito pelo contrário, vai levar mais tempo. Por que vai levar mais tempo?
porque eu vou ter que pedir atenção dos alunos, vou ter que pedir para aquele aluno que está de boné, com a gorra do boné no rosto, que está com a touca no rosto, o cabelo no rosto, que está com o rosto atrás da cortina, vai ter todas essas situações que o professor vai ter que gerenciar em sala de aula, pedir atenção para conseguir tirar uma foto de maneira que os alunos estejam olhando para a câmera. Somente se o aluno estiver olhando para a câmera é que eu vou conseguir fazer o reconhecimento. Do contrário, não vou conseguir fazer o reconhecimento porque não é tecnologia, não existe essa possibilidade, tá? Então, a gente vai passar por esse processo de professores que vão reclamar, a gente vai ter que acompanhar e explicar, tá? Existe já uma ação onde a gente vai estar migrando essa solução do aplicativo para o RCO Web. Tá? Ou seja, a mesma função de reconhecimento facial que hoje eu tenho no aplicativo, eu também vou ter ali no RCO Web, inclusive com a possibilidade de acessar o Educatron, ligar a câmera do Educatron, a própria câmera do Educatron capturar quem são os alunos que estão ali em sala de aula e me dizer, marcar ali quem está presente e quem não está presente. Então a gente vai evoluir para isso, tá? Uma solução de reconhecimento facial, ela tem o potencial da gente chegar num ponto que o professor nem mais vai precisar fazer chamada. Né? Se eu tiver uma câmera na sala de aula, como por exemplo eu tenho a Educatron, se essa câmera estiver ligada e ela estiver enquadrando os alunos, eu consigo dizer quem são os alunos que estão ali em sala de aula sem que o professor precise fazer nada. Tá? Então a gente vai acabar evoluindo para isso. Isso vai acontecer a curto prazo? Não vai acontecer a curto prazo, é algo a médio e longo prazo. Tá? Mas a gente precisa começar a implantar uma solução que lá na frente vai nos dar uma possibilidade do professor nem precisar fazer chamada, e aí a gente vai ter um dado de registro de frequência confiável, um dado de registro de frequência sendo feito em todas as aulas, onde se eu estou dizendo que o índice de frequência daquela aluno, daquela turma é de 95%, é um índice fidedigno. Tá? Não tenha, não, alguém foi lá e o aluno não estava e colocou presença, ou o aluno estava e colocou falta. A ideia é chegar numa solução onde eu tenho um índice de precisão de 100% nesse indicador aí, que hoje é um indicador tão importante que vocês fazem o acompanhamento diário aí com as escolas de vocês, que é o indicador da frequência escolar. Então, esse é o principal objetivo, é a gente chegar num ponto onde eu tenha 100% de confiabilidade nesse índice de frequência e, principalmente, que o professor não precise ficar gastando tempo de aula para fazer frequência. Mas a gente vai ter que passar por muita dor até chegar nisso. Tá? Quem passou pela implantação inicial do RCO sabe que a gente levou muita paulada lá no início, mas eu estou acostumado a fazer no meu livro de chamada. Somente depois que o professor percebeu que era muito mais vantajoso fazer pelo RCO do que pelo livro, ele, opa, peraí, acho que esse negócio aqui é melhor do que fazer no livro, então eu vou abraçar esse negócio aqui. Quando ele percebeu isso, aí ele não quis voltar mais atrás. Mas até chegar nisso, quem estava lá no início sabe que a gente levou muita paulada e vai acontecer a mesma coisa com a questão do reconhecimento facial. Exatamente a mesma coisa. Então a gente tem que ser firme, tem que ser parceiro, principalmente, explicar, pedir o apoio, justificar, porque senão a gente não vai chegar lá na frente e depois, daqui um ano, 2 anos, tá dizendo, olha, lembra lá aquela solução do reconhecimento facial que causou toda aquela dor de cabeça no início, hoje é uma solução implantada e a gente tem aqui um índice de frequência extremamente confiável e, melhor ainda, o professor nem precisa ficar fazendo chamada em sala de aula. Tá? Então, é isso que está como objetivo lá na frente, ok? Diga, Joberson. Cláudio, então, deixa eu pegar de novo a pergunta da Gisele para ver se a gente compreendeu direito. Então, se ele fizer todo aquele processo de abrir a câmera, fazer o enquadramento da turma, e ele faz esse registro, vai dar tudo certo, 100%, mas ele não registra o conteúdo, vamos supor assim. Então, até o final do dia, se ele não fizer isso, ele vai automático para o RCO, isso que você falou, ou se ele vai ficar, por exemplo, ele termina aquela chamada ali, não registra o conteúdo, vai para outra turma, inicia o processo, se vai estar entrando aquela notificação de que ele não finalizou o conteúdo da outra turma. Não fica, ele não fica sinalizando ali, ele pode fazer ali a chamada das 5 aulas, ele tem a opção de mandar na hora, mesmo não tendo feito o registro do conteúdo, eu posso não mandar. Quando eu fizer o registro do conteúdo, vai automático. Se eu não fizer o registro do conteúdo no dia, o sistema manda sozinho, depois da meia-noite, ele manda essa chamada sozinha lá para o RCO. Tá. Diga, Priscila. Oi, boa tarde, Cláudio. Eu estou pensando em várias especificidades, assim, no decorrer do dia a dia das escolas, enquanto você está falando. Por exemplo, eu vou ter escolas ali que
faltou um professor e daí outro vai entrar na sala para adiantar aquela determinada aula e vai sair daquela grade que já está estabelecida na escola. Isso ele faz manual. E daí também tem a questão de aulas geminadas. Então, por exemplo, se ele tem 2 aulas seguidas ali na grade, ele vai fazer essa chamada 2 vezes, ou isso já é automático para puxar o que ele já lançou na primeira? Não, quando você entra ali no aplicativo, ele já te dá a opção se você quer fazer registro para as 2 aulas. Tá? Você tem a opção de fazer só para a primeira e depois fazer a chamada novamente na segunda aula, ou já faz para as 2 de uma vez, uma única foto. Vamos dizer que eu consigo enquadrar uma única foto a turma inteira. Eu já enquadro, ele já reconhece a turma inteira e eu já mando como se fosse a frequência das 2 aulas. Tá? A primeira pergunta tua eu não entendi. Quer repetir? Se o professor entrar adiantar a aula de outro professor, então ele não é a grade que está estabelecida de horário das aulas. Então ele está fazendo uma grade diferente, porque ele adiantou a aula de um outro professor, entrou naquela turma num dia que não era para ele entrar, e ele vai fazer aquela chamada. Como fica isso? É manual? Assim, ó. Se for a aula do dia, imagine que eu estou lá na primeira aula, estou adiantando a quinta. Eu vou conseguir fazer a chamada da quinta sem problema nenhum. Porque quando você baixa ali no aplicativo, ele baixa as aulas do dia. Agora, se for a aula, eu estou na segunda e eu quero fazer a chamada da aula da terça, aí eu não vou conseguir fazer pelo aplicativo, porque ele não baixa a aula do dia seguinte, ele só baixa a aula do dia. Tá? Então, no aplicativo, você só tem as aulas que eventualmente você baixou do dia anterior e não fez registro, e as aulas do dia. Aí, nesse caso, nesse momento, ele vai ter que fazer via web. Via RCO Web não tem outra alternativa se ele quiser adiantar. Então, esses são detalhezinhos que a gente vai ter que ir ajustando no decorrer da implantação, e por esse motivo também que a gente não vai sair bloqueando. O professor também vai conseguir fazer o registro pelo RCO Web nesse primeiro momento. Então, são detalhes, até foi muito bom você ter colocado isso, e vai aparecer outros casos como esse que você acabou de citar e que a gente vai ter que ajustar, né, para ir pensando como é que a gente trabalha. À medida que a gente conseguir implantar essa outra solução que eu falei da função do reconhecimento facial no RCO Web, é muito provável que o aplicativo comece a deixar de ser usado e a gente passe a usar só o RCO Web. No máximo, você vai ter um ícone ali no teu celular, que um aplicativo nada mais, nada menos é do que um ícone. Quando você clicar no ícone, você não está abrindo um aplicativo, você está abrindo um RCO Web, e que, na realidade, não faz diferença nenhuma do ponto de vista de usuário. Tá? Aí esses problemas acabam, porque se você está no RCO Web, você tem acesso às aulas de hoje, às aulas da semana que vem, às aulas da manhã, não faz diferença ali. Só vai mudar que ao invés de marcar quem está presente, ele vai ter que tirar uma foto para o sistema reconhecer quem está presente. Tá? Então a gente vai chegar nessa solução. Eu fico pensando também na questão, por exemplo, ele fez a chamada no início da aula, e daí chegaram alguns alunos atrasados, ou tem aqueles que saem fugidos da sala e não voltam mais. Ele tem que tirar uma foto no final da aula novamente para, sei lá, validar aquela frequência, ou ele tira aqueles alunos que colocam ou tiram os alunos que teve a modificação no decorrer da aula, da frequência desses alunos? Não, ele pode editar lá, como eu mostrei, ele tem a opção de editar. Mesmo para um aluno que não foi reconhecido, ele pode colocar presença, ou para um que foi reconhecido, ele pode colocar falta. Entendi, obrigada. Tá, ele vai conseguir ajustar. Viu, Cláudio? Tem algumas perguntas aí no chat. Principalmente ali a partir do Celso, que pediu através de que grupo, enfim, isso o CRT vai comentar, né? O Emerson, que é chefe de núcleo, ele também perguntou, deu a impressão que você já respondeu. O pedagogo também conseguirá fazer a chamada pelo seu login? Sim, o pedagogo, na realidade, vai continuar podendo usar o RCO Web sem problema nenhum. Se faltou o professor, ele vai entrar no RCO Web e fazer do jeito que ele está acostumado a fazer, sem problema. A Roberta falou ali, também você já respondeu. Roberta, respondeu? Nesse caso, precisa no dia da aula fazer a chamada e já lançar o conteúdo, certo? Não, ele pode fazer a chamada, lançar na hora, e se ele decidir lançar o conteúdo só na semana que vem ou só amanhã, só que daí ele vai ter que fazer lá no RCO Web para fazer esse lançamento posterior. Perfeito. Depois tem valeu, né, Roberta? Respondido. Vocês pensam em fazer uma web aberta para essas escolas?
Não sei, a gente não falou sobre isso, A né? gente pode pensar, no piloto a gente acabou fazendo, né? Nós conversamos tanto com as equipes dos núcleos quanto diretamente com as escolas, né? Pelo menos um representante da escola, que é a pessoa que serviria ali de ponto focal para os professores. Ótimo. A Cláudio, gente, até a gente pensando pode assim naquela pensar ideia, nisso. isso, né, Orivaldo e Cláudio, pensando na ideia de nós estarmos unidos a eles em dizer, ó, gente, é isso, é importante por aquilo, né, nesse sentido, assim, num primeiro momento, legal. E depois, eu só não entendi aqui que Londrina colocou que eles têm uma dificuldade, o que é a dificuldade, de certa forma, não é uma dificuldade, mas acontece em todos os núcleos, se não tem uma competição, a escola passa a ser alojamento dos jogos. Aí para esses dias já tem todo um encaminhamento de registros de frequência. Será que eu entendi a pergunta do núcleo de Londrina? Ou tem algo além disso que a gente não entendeu? Tá. A Jucimara disse que é importante a web, eu concordo, né? O Cláudio também acha interessante que de repente a gente possa fazer, né, Orivaldo? Bem legal. O pessoal da Thelma também que está aí. Podemos combinar, sim, né? O nosso grupo, igual o pessoal lá, o time da Thelma, o teu, eu, todo mundo fazer, né? Já que está todo mundo envolvido aí, fazemos sim. Sugestão, Orivaldo, vamos avaliar já aqui. A gente pode startar esse processo de cadastro, principalmente a partir de segunda-feira, segunda e terça, e planejar essa web envolvendo as escolas, até para reforçar a importância disso, ter uma pessoa da escola também de contato para servir de ponto focal ali para os professores. A gente pode combinar aí não seria a gente teria que pensar em fazer ali no EducaPlay ali, de repente. Uma webconferência mesmo, né? Uma webconferência para essas escolas, porque daí vai ser um número grande de pessoas nessa semana do dia 17. Ótimo. Vocês podem agendar, a gente participa e faz essa mesma fala, só que daí direto com as escolas. Acho que é bem importante isso. Até porque até lá os núcleos já terão colhido perguntas, questionamentos, né? Enfim, já passando para a gente se preparar, também já ter na mão aí algo que surgiu com mais frequência de dúvidas, né? A Ana Maria colocou ali, né, que acha importante a web. Mas sabe, Ana Maria, que eu vejo assim, né, como a gente foi definir aqui. O disparo do e-mail, né, Cláudio, e a orientação para o cadastro, o CRTE já faz a partir de segunda, né? O técnico do PPE, ele vai ficar responsável ali em supervisionar a questão das frequências, dos registros, a orientação que o técnico do PPE sempre já faz, que é realmente orientar quanto ao registro, a frequência, e dando o start, já começa esse processo, e a gente ganha tempo, né, Cláudio? Sim. Para depois a gente vir com a web, né? Então, assim, já dá o start e a gente vai ganhando tempo. Tá. Na implantação do piloto, Orivaldo, a gente trabalhou muito com um grupo ali onde estava todo o pessoal dos núcleos. Então a gente usou esse grupo para trocar informação, tirar dúvida, compartilhar material. Então acaba facilitando, porque senão daqui a pouco o pessoal começa a perguntar individualmente e no grupo, às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Verdade. Eu posso colocar aqui no chat o link desse grupo que a gente usou. Já tem algumas pessoas lá e quem não vai fazer parte sai e quem vai fazer parte entra. E aí acho que fica mais fácil, o pessoal pode ir entrando no grupo e a gente usa ele como canal direto de comunicação para esse início aí de implantação. E daí tem o grupo nosso aqui para a gente tomar essas decisões mais administrativas, vamos dizer assim, e esse grupo que envolve os núcleos para a gente estar tirando dúvidas diversas, desde de questão de legislação e principalmente aí, acho que o que mais vai aparecer são questões técnicas mesmo. Então, tá porque ali provavelmente, né, Cláudio, por exemplo, o técnico do CRTE, na hora que disparar e começar a fazer o cadastro ali, vai surgir dúvidas. Nós vamos ter que auxiliar. O técnico do PPE, na hora que começar a ver as frequências e os registros, também vai pintar dúvidas, né? Sim. Então, é importante, sim, essa interação. E, assim, como a Regiane bem colocou lá no início, todo mundo sempre na mesma fala ali da importância, né? Da implantação e da efetivação com qualidade, né? Tanto do registro, do cadastro e registro, quanto da chamada.
Perfeito. Então eu coloquei ali no chat o link. Aí, à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai usando lá como canal de comunicação direto para tirar dúvidas, enfim, até compartilhamento de material da implantação do reconhecimento facial. Então é isso. Essa é a nossa missão. E para que a gente dê conta aí de, até o final de outubro, estar com essa solução implantada nas 422 escolas. Aí na sequência, eu acho mais fácil pelo grupo ali, Orivaldo. Se não tiver nenhum problema, depois no final da tarde, depois todo mundo entrar no grupo, eu já mando os tutoriais, mando a lista de escolas, e aí fica tudo centralizado ali. Não, ótimo, Cláudio, então tá. Mas fica definido então dessa forma, pessoal, fica nessa sequência, Cláudio. CRTE dispara o e-mail e auxilia no cadastro, nas orientações do cadastro, e o técnico do PPE cuida dos registros da frequência e monitora ali o uso. Isso, nós vamos chegar na sequência, é muito provável, depois eu vou ter que tratar isso com o Gustavo, que a gente vai ter, hoje a gente tem o indicador lá do percentual de frequência, no BI lá da frequência, né? A gente pode ter na sequência ali um indicador para saber o percentual de frequência que está sendo registrado por meio de reconhecimento facial. A gente tem condições de fazer isso, tá? Então imagine assim, eu tenho uma escola que tem 10 turmas, no período da manhã, então seriam 50 aulas. Dessas 50 aulas, quantas foram feitas pelo meio tradicional, quantas foram feitas pelo reconhecimento facial. Então, X% foi feito por meio de reconhecimento facial. Nosso objetivo é fazer com que chegue a 100% dessas aulas sendo feitas por meio de reconhecimento facial. Então, isso eu vou tratar com o Gustavo, vou tratar com o Cido, para a gente ter isso, essa informação lá no BI para facilitar o acompanhamento. Da minha parte é isso, Orivaldo, Rejane. Cláudio, então beleza, eu só vou pedir para os meus técnicos do presente ficarem comigo aí, a gente na verdade tem um alinhamento toda sexta-feira, daí hoje eu abri para a gente fazer essa fala aí, eu vou aproveitar e dar uma conversadinha com eles. Pessoal, muito obrigado a todos aí, tá bom? E o pessoal do presente daí fica comigo. Tá bom? Tá joia. Obrigado, Pessoal, gente. isso. Até mais. Tchau, tchau. E assim, eu agradeci aí aos chefes que estão na reunião. A gente sabe que não é praxe, os chefes têm uma reunião rotineira na segunda. Hoje já participaram uma de manhã, agora à tarde. Mas assim, chefes, valeu mesmo a dedicação. É um momento que ele vai andar muito rápido, não é, Cláudia? A gente vinha falando sobre isso. Até final de outubro, a gente precisa disso acontecendo, inclusive, além do piloto nas demais escolas. Acho que a gente entra talvez em novembro, foi isso, Cláudio, né? Não, a ideia é que até o final de outubro a gente já tenha nas 420 escolas. Perfeito. Rodando. Então, porque eu insisto em falar dos chefes, porque os chefes, eles têm aquele jeitinho bacana de falar, diretor, vem cá, cara, abraça teu time aí que a gente precisa fazer acontecer porque é legal e explicar a intencionalidade. E chefes, totalmente à disposição, aquilo que for assim, um pouco mais delicado, que vocês entenderem que a gente precisa de um outro olhar, ou enfim, vão falando comigo também, e nós aqui direto em contato com o Cláudio, com o Orivaldo, com o time da Thelma, a gente vai ajustando na medida que as coisas forem chegando de vocês, tá? Muito obrigado, pessoal, bom trabalho. Obrigado, até mais, tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tudo certinho aí? Tudo tranquilo? Como foi a semana de vocês? Tudo ok? Tudo ok aí? Tudo? Então, tá. Então, assim, vocês viram aí como ficou, então, definido a questão, né?
Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Vocês ficaram com dúvida de alguma coisa? Tá? Então, Tranquilo, Ori. ficou bem claro, então, lá, qual que é o nosso papel. Não muda muito do que a gente já faz, que é o acompanhamento ali das frequências, né? Oi, Maria Isabel, fica à vontade. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu achei que ficou bem claro e ficou bem definido o nosso papel, que foi bem importante, porque da outra vez ficou meio nebuloso, assim, a situação, e todo mundo ficou desesperado, porque ninguém ia conseguir acompanhar, né, a parte técnica mesmo nas escolas. Então, eu achei que ficou bem legal, ficou bem claro, e é uma coisa que a gente já faz, né? A gente só vai daí prestar mais atenção nessas escolas que são as pilotos. Nesse caso. Exato, Maria. É por isso que eu quis, assim, várias vezes eu falei a mesma coisa durante a reunião, só para enfatizar bem, marcar bem o nosso trabalho ali, e para ficar bem definido, né, para não criar uma situação desagradável depois. Não, cabe a tal ou a tal. Então, assim, algo positivo que eu vejo